Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somente as irmãs podem ler esse versículo? Só as irmãs? Podemos? Cristo nos Agora, somente os homens presentes aqui, os homens com H, aquele homem forte, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, fique à vontade no lugar em que você está. Nessa noite eu gostaria de falar em rápidas palavras sobre a ação de Cristo através da cruz. A ação de Cristo através da cruz. Nós sabemos que a cruz foi um instrumento de tortura. Sabemos que a cruz era um instrumento para que ali fosse colocado os piores bandidos. Era uma sentença de morte. Aqueles que passavam pela cruz estavam sentenciados à morte. E foi exatamente esta cruz que Jesus suportou. E por que Jesus suportou a cruz? Para que eu e você fôssemos salvos por Ele. Por que Jesus foi até o madeiro? Porque Deus decidiu assim: ser o Cordeiro vivo, entregue na cruz do Calvário, como único sacrifício para a redenção de toda a humanidade pelos seus pecados. A cruz era um símbolo de maldição, para que todos aqueles que ali fossem colocados, além de ser morto naquela cruz, ele também era amaldiçoado naquele lugar. Mas Cristo escolheu justamente esse instrumento para que Ele agisse através dele em favor das nossas vidas. Deus poderia ter escolhido tantas outras formas, outros mecanismos para salvar o homem, mas Ele aprovou escolher a cruz, porque talvez seja ela o símbolo que escancara diante de nós os nossos pecados e os nossos delitos. Porque sempre quando nós olhamos para a cruz, nós somos confrontados por ela. Sempre quando nós pensamos na cruz, ela nos confronta, porque nós entendemos que ali nós deveríamos estar. Ali nós deveríamos ser pregados. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Aquele que era santo se tornou maldito, para que eu e você nos tornássemos benditos. Aleluia. Se você puder, com muito carinho, segura na mão desse irmão que está perto de você e diga para ele assim: Deus te fez bendito. Aleluia. Deus te abençoou. Aleluia. A cruz, que era instrumento de dor, de tortura e de sofrimento, se tornou instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Aleluia. Mas existem várias, eu poderia falar aqui por inúmeras situações, exemplos, mas eu queria dizer pelo menos 3 ações que Cristo realizou através da cruz em nossas vidas. 3 ações que Cristo fez através da cruz em favor das nossas vidas. A primeira ação que Jesus realizou na sua obra redentora através da cruz foi levar toda a maldição. Aleluia. Se você puder, levanta sua mão para o alto e diga comigo assim: Jesus levou na cruz toda a maldição que estava sobre a minha vida. Aleluia. Qual maldição, pastor, Jesus levou da minha vida ali na cruz? A primeira maldição que Jesus levou foi a maldição do pecado. Foi a maldição do pecado. Eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim: quando eu estiver com a minha vida tudo em ordem, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir largar o vício, eu vou para a igreja. Quando eu resolver os meus problemas que eu tenho aí eu vou para a igreja.
Sabe, meus irmãos, quando a pessoa pensa assim, diz assim, ela jamais irá para a igreja. Porque o homem por si só não pode encontrar a Deus. O homem sozinho, ele é incapaz de desvencilhar do seu pecado. Mas então, o que o homem precisa de fazer, o que o ser humano precisa de fazer? Mesmo cheio de pecados e de falhas e de erros, ele deve correr para os braços do Pai, porque somente em Deus ele terá o livramento dos seus pecados. Pastor, mas por que você diz isso, irmão? Quero dizer uma coisa para você: quanto mais pecador você for, quanto mais errado você estiver, não faça como alguns fazem, afasta da igreja. Pelo contrário, corra para a igreja, busque a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se existia muito pecado, existe também muito perdão, e Deus essa noite está aqui para dizer para você: meu filho, quer ser perdoado dos teus pecados? Entrega a mim, porque na cruz eu levei a maldição de todo o pecado que estava sobre a tua vida. Nós podemos vencer o pecado através da cruz, através de Cristo. Talvez você esteja sentado e fale assim: pastor, mas eu não consigo, quando eu vejo já foi. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto você lutar com as suas próprias forças, será assim. Mas no dia em que você render-se por completo ao Senhor, Ele te ajudará a vencer o pecado. Veio aqui um irmão na quinta-feira, o pastor Valdir, e ele deu o testemunho dele, que 30 anos ele ficou lutando contra as drogas por suas próprias forças. 30 anos ele lutava e caía, lutava e caía, lutava e caía, até que um dia ele se rendeu por completo ao Senhor. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Deus tirou ele da podridão do pecado. Era drogas, era prostituição, era adultério, era mentira, era crime, e tudo aquilo de maldição estava sobre a vida dele. Mas Jesus foi lá e tirou o Valdir do meio de tudo isso, e aonde abundou o pecado, a super graça de Deus abundou na vida dele. Valdir é pastor, presidente de igreja, ele cuida de casa de recuperação. Mas por que isso aconteceu? Porque ele se rendeu ao Senhor. E eu quero dizer para você essa noite: não perca mais tempo, mas se renda por completo ao Senhor, se entregue a Ele sem reservas. Mas Jesus também nos livrou da maldição da morte. A morte só existe por causa do pecado. E quando nós vencemos a força do pecado, nós também vencemos a morte. Aleluia, aleluia. O crente que vence o pecado, vence a morte. Aleluia. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aquele que crê em mim, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo jamais morrerá. Glória a Deus. O que a Bíblia está dizendo com isso? Aquele que vence o pecado, aleluia, também vence a morte. O mesmo Jesus que nos livrou da maldição do pecado é o que nos livra da maldição da morte. Já lembrava e já disse aqui na igreja, meu avô dizia: para o cristão a morte não é morrer, mas é ir com Cristo viver. E por que meu avô dizia isso? É porque ele tinha segurança que quando os olhos dele fechassem aqui na terra, ele se abriria nos céus na glória de Deus, aleluia. E mais do que isso, meus irmãos, ele tinha segurança de que daqui um dia, Deus vai o ressuscitar dos mortos, assim como Cristo o ressuscitou, aleluia. Aleluias! Sabe, Jesus levou toda a maldição. Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus e ele continua vivendo uma vida de maldição lá atrás. Ele continua trazendo os estigmas do passado sobre a sua vida. Ele já recebeu a Cristo e Cristo quer te tirar toda a maldição. E tem gente que consegue ainda ficar arrastando os estigmas da vida. E ele vai dizer assim: na minha família é difícil suportar um casamento, porque na minha família existe um histórico de divórcio. A minha avó divorciou, as minhas tias divorciaram, a minha mãe divorciou do meu pai, e agora eu tenho medo do relacionamento que eu venha divorciar também. Mas eu quero dizer para você que esta noite, quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele nos livra de toda a maldição. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele entra no seio da sua família e quebra essa corrente de miséria e destruição.
Jesus quebra isso e começa a fazer uma nova geração através da sua vida. Por que nós estamos na igreja? Porque Deus deseja fazer de mim e de você uma nova geração, aleluia. Por que Deus chamou Abraão do meio da sua parentela? Estudamos isso essa manhã, para que ele fizesse na vida de Abraão uma nova geração, aleluia. Por que Deus te separou, te tirou do mundo e te trouxe para a igreja? Para quê? Para que ele fizesse na sua vida surgir uma nova geração, uma geração santa, uma geração cheia da graça de Deus, uma geração poderosa no Senhor, aleluia. Pastor, mas por que você está dizendo isso? É porque Deus está quebrando todo o ciclo do passado na sua vida, e Ele está escrevendo uma nova história através de você, e os seus filhos não serão escravos do pecado, mas eles serão um instrumento de Deus e de bênção aonde eles estiverem, aleluia, aleluia, aleluias, glória a Deus. Mas Jesus também, Ele agiu através da cruz. A ação de Cristo através da cruz, ela é uma ação que libera poder de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Aleluia. Se você puder, levanta a sua mão para o alto e diga assim: a ação de Cristo através da cruz libera poder de Deus sobre a minha vida. Aleluias. Aquela cruz em que Jesus estava, porque agora é uma cruz vazia. Aquela cruz, quando Jesus ali esteve, Ele esteve para liberar poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós cremos em Cristo, cremos que lá na cruz, Jesus reestabeleceu a nossa comunhão com Deus. E não só reestabeleceu, como Ele permitiu que nós tivéssemos acesso ao poder de Deus sobre nós. Pastor, me explique esse negócio melhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 diz: porque a palavra da cruz, aleluia, é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, aleluia, aleluia. Quem crê em Jesus, levanta as suas mãos e dê um glória a Deus, aleluia, aqui nessa noite. Aleluia. O que eu estou dizendo para você aqui essa noite, meu irmão? Você que crê em Jesus e crê na mensagem da cruz, o poder de Deus é derramado sobre a sua vida, sobre a tua vida há autoridade, sobre a tua vida há poder, aleluia. Pastor, mas por que você está falando isso? É para dizer para você que quando surgirem dias difíceis ou situações difíceis, você poderá olhar para isso e dizer: sai da minha frente, porque sobre mim há uma autoridade sobre-humana, e ela vem direto do trono de Deus, e através da autoridade e do poder de Deus na minha vida, eu vou vencer, aleluia, aleluias. A palavra da cruz é poder de Deus, aleluia, aleluias. Sabe, é um poder de Deus que vem sobre nós. Só que quando esse poder de Deus vem sobre a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Ao ponto em que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Gálatas, no qual nós lemos aqui, um verso anterior. O apóstolo Paulo vai dizer um versículo muito bonito, que está no capítulo de número 2, no verso 20. Paulo, aquele que conheceu a mensagem da cruz, conheceu a ação de Cristo através da cruz, e essa ação o alcançou. Ele vai dizer no verso 20 do capítulo 2: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, aleluia. O que Paulo está dizendo? Quando eu ouvi a mensagem da cruz, quando eu vi o que Cristo fez naquele lugar, Cristo criou uma ação tão poderosa que derramou em mim um poder sobrenatural. E este poder foi tão forte, que mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ser e mudou a minha forma de agir. O poder de Deus transformou a minha estrutura e me fez um novo homem, capaz de entender o que é Deus e capaz de relacionar com Cristo Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, Deus quer derramar poder sobre a tua vida para te transformar por completo, para fazer de você alguém que não vive mais somente pela força da tua carne, mas ser alguém que vive pela força da fé, aleluia. E viver a força da fé é abandonar o pecado. Viver a força da fé é buscar viver uma vida de santidade, uma vida separada. É possível vencer o pecado?
É claro que é possível. Quando nós deixamos de viver a vida na carne e começamos a viver a vida na fé. É a hora que nós chegamos em casa, sentamos na mesa, como filhos, olhamos para os nossos pais e entendemos que devemos honrar os nossos pais. Como pais, chamamos os nossos filhos à nossa roda e ensinamos a eles o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho de Deus. Sabe, quando nós somos cheios deste poder, nós entendemos que a responsabilidade da nossa vida é nossa, da nossa família é nossa, de fazer a transformação é nossa. Nós compreendemos como recebemos esse poder, que Deus está no controle de tudo, aleluia. Mas que nós estamos agindo na direção de Deus, para que esse controle seja estabelecido em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo era alguém que vivia o poder de Deus na vida dele. Por isso ele escreveu mensagens tão poderosas como essa. Por isso ele escreveu dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele estava dizendo: olha, em outro tempo nós vivíamos subjugados pela lei, a qual apenas reforçava o nosso pecado, porque ela expunha o nosso pecado e ela nos condenava por ele, sem nos dar chance alguma. Mas a Bíblia vem, o apóstolo Paulo vem e diz: mas Cristo nos resgatou desta maldição. Cristo nos resgatou da maldição, da força do pecado em nossas vidas, nos tornando possíveis viver uma vida de santidade, aleluia. Pastor, mas o que é viver uma vida de santidade, pastor? É viver uma vida separada para Deus. Viver uma vida separada para Deus. Viver uma vida separada para Deus não é você largar o seu emprego, não é você deixar de fazer as suas coisas do dia a dia e correr para a igreja, ficar aqui 24 horas por dia orando. Não é isso, nunca foi e nunca será. Mas viver uma vida para Deus é você continuar trabalhando, é você continuar estudando, é você continuar no meio do mundo, mas não vivendo e nem compactuando com os pensamentos que o mundo tem. Jesus, quando faz uma oração a Deus, ele diz: Pai, eu oro, não para que você os tire do mundo, aleluia, mas para que você os livre do mal, aleluia. Porque Jesus estava orando assim? Porque Jesus sabia que nós estaríamos aqui no ano de 2023, trabalhando, estudando, no dia a dia, vivendo uma vida cotidiana normal. E Jesus não queria nos tirar dessa vida, mas queria que nós continuássemos a vivê-la. Deus não quer tirar a vida que você tem de você, mas Ele quer te guardar no meio desta vida. Deus não quer tirar o seu emprego de você, nem tirar a sua família de você, nem os seus amigos, nem nada que está à sua volta, mas Ele quer blindar o seu coração, para que você, estando no meio de tudo isso, nenhum mal possa alcançar a sua vida e a sua casa, aleluia. Aleluias. Mas isso é alguém que desfruta e vive plenamente o poder de Deus. Alguém que se entrega por completo e vive o poder de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que tem entregue a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão, dê um glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo deseja conduzir você, meu irmão. Ele deseja derramar e manifestar o poder dele sobre a sua vida. O que é uma vida que vive no sobrenatural? É uma vida que consegue vencer a força da carne. E qual é a força da carne? É aquela que quando é para nós orarmos, nós não conseguimos. Mas quando é para estarmos nas redes sociais, passamos 1 hora, 2 horas, 3 horas e nem vemos o tempo passar. O que é a força da carne? É aquela que nos impede de abrir a Bíblia e ler nem que seja um versículo no dia, mas que nos facilita para lermos revistas, jornais e tantas outras coisas, inclusive páginas de fofoca na internet. A força da carne nos inclina para o mal, mas o poder de Deus não, Ele nos direciona para a vida. E para uma vida vitoriosa, uma vida cheia de graça. E é isso que Deus quer fazer com você. Nós estamos aqui nessa noite de ceia para relembrar do sacrifício de Jesus, ou seja, para relembrar a ação de Cristo naquela cruz, vinda sobre as nossas vidas, para nos tirar toda a maldição e também para nos dar poder, aleluia. Mas a ação de Cristo também, ela age através da cruz, para manter em mim e você uma viva esperança, aleluia. Se você puder, levante a sua mão para o alto e diga comigo assim:
a ação de Cristo na cruz do Calvário mantém em mim uma viva esperança. A cruz de Cristo é um símbolo da nossa esperança. A cruz de Cristo é um símbolo da nossa esperança. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver a história de José. José no Egito se tornou governador, estabeleceu o seu reino ali como governador no Egito, estando abaixo de Faraó apenas no trono, mas no resto ele tinha toda a autoridade. José levou a sua família, primeiro uma família e poucas pessoas, mas ali a Bíblia diz que eles foram multiplicando ali no Egito. Mas quando José estava prestes a morrer, ele fez um pedido. E disse algo profético para a nação de Israel. Disse à nação: olha, um dia vocês vão sair da terra do Egito e vão voltar para Canaã. E quando isso acontecer, vocês estarão com os meus restos mortais em uma caixa. Eu não quero ficar no Egito. Vocês vão me levar para Canaã. Aleluia. E o que aconteceu? Pegaram os restos mortais de José, colocaram em uma caixa, e ali ficou geração após geração. E a Bíblia diz que na história do povo hebreu, que eles ficaram no Egito por 400 anos e ali eles foram escravizados. De uma nação que foi recebida, bem cuidada, zelada, teve boas terras entregues a eles. Ali eles passaram agora a viver como escravos. E naquele momento de escravidão, talvez eles pensassem: não há mais esperança para nós. Não tem mais Canaã, não tem mais terra prometida do jeito que as coisas estão. Não tem mais esperança para a nação de Israel. O que nos resta é viver aqui no Egito como escravos. Mas só que quando eles pensavam assim, eles viam ali o sepulcro de José, e viam dentro dele os restos mortais de José, e ali existia uma promessa, que um dia eles sairiam da terra do Egito e entrariam em Canaã. Aleluia, aleluia. Quando todas as vezes que eles viam ali os ossos de José, eles relembravam que sobre a nação de Israel existia uma promessa. E eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, que a cruz de Cristo, ela também nos mantém viva essa esperança, porque sempre que falamos a respeito da história de Jesus, na cruz em que Cristo esteve, não está ali mais apenas uma cruz com um Cristo pregado, mas nós temos uma cruz vazia. Jesus não está preso nela. E sabe o que isso nos diz? Que aquela cruz está vazia como um sinal dizendo que um dia também Jesus Cristo voltará. E sempre quando nós olhamos para aquela cruz, reacende em nós a esperança dizendo: nós um dia também iremos para Canaã de Deus. Aleluia, aleluias. A cruz mantém viva em nós a esperança. A cruz mantém viva em nós a certeza de que dias melhores virão. Aleluias. Se você puder, me ajuda, pega na mão desse irmão que está perto de você e diga para ele: dias melhores virão. Com muito carinho, diga assim: ó, haja o que houver. Haja o que houver, irmã Antônia, dias melhores virão. Aleluia. Pastor, por que você está dizendo isso para nós essa noite? Porque hoje é noite de ceia, nós vamos participar do pão e do vinho, e nós temos uma mensagem que foi expressa na cruz. Lá na cruz o corpo de Cristo foi moído, lá na cruz o sangue de Cristo foi vertido, e hoje nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. E que sacrifício foi esse? O sacrifício que nos livrou da maldição, o sacrifício que nos permite ter acesso com Deus, e também é este sacrifício que nos dá o cheque, que nos dá o ingresso, que nos dá a possibilidade de entrar no céu. Eu e você, meu irmão, nós entraremos no céu, e por causa disso, pelo sangue de Jesus que foi derramado, por causa do corpo de Cristo que foi entregue na cruz, nós iremos entrar no céu. Aleluia. Fique de pé, meus irmãos, nós vamos orar aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A cruz nos traz tantas mensagens, mas entre essas mensagens, ela diz para mim e para você: você está liberto, aleluia. Você está liberto, aleluia.
Talvez antes de entrar aqui nessa igreja, vieram pensamentos na sua cabeça. Mas Jesus essa noite está dizendo: você é liberto, você é vencedor, vai dar certo, dias melhores virão, coisas boas estão por vir, aleluia. Você entrou aqui essa noite pensando: talvez eu seja o mais desprezível dos homens, mas Jesus está dizendo: você não é, você é alguém cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de graça. Pastor, será que eu sou ainda? Ei, o sacrifício de Cristo não foi em vão, não é inválido. Mas pastor, eu estou me sentindo fraco. Então a Bíblia diz: quando nós somos fracos, então nós nos tornamos fortes, aleluia. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, aleluia. Ah, pastor, será que eu vou conseguir? Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. Ele ainda tem sonhos para a sua vida, Ele tem propósito com você. As bênçãos dele não foi anulada. Acredite, espere e confie no Senhor, porque as coisas de Deus, as promessas do Senhor ainda estão liberadas sobre a sua vida. Se você puder, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e que você ore para que Deus possa te fortalecer, te dar convicção e graça, para que você acesse por meio da fé todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Cristo agiu através da cruz, para que nós hoje fôssemos impactados por ela. A cruz que antes era um instrumento de dor, símbolo de morte, hoje é o símbolo da nossa esperança. É o símbolo da esperança em que Jesus diz: a minha cruz está vazia, porque eu estou vivo, aleluia. A minha cruz está vazia porque eu estou com você. A minha cruz está vazia porque eu não estou pendurado no madeiro com o corpo mais ensanguentado, porque agora eu sou Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite, em uma noite de ceia, e nessa noite, Senhor, nós rasgamos o nosso coração em Tua presença. Nós rasgamos a nossa alma diante de Ti e reconhecemos a Tua grandeza e a Tua soberania. Meu Pai, nós estamos aqui para participar do pão e do vinho. Nós estamos aqui para celebrar a ceia. E eu sei, Pai, que muitas vezes o inimigo veio soprar em nossos ouvidos palavras de derrota, mas eu ouvi também o Teu Espírito Santo dizer que o Senhor tem poder para perdoar os pecados, e que aonde abundou o pecado, abundou a graça. E eu peço ao Senhor que a Tua abundante graça seja derramada agora sobre esta igreja. Que a Tua abundante graça seja derramada sobre este povo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que este irmão e essa irmã veja com os olhos da fé que sobre a vida dele e dela já não há mais maldição, aleluia, porque todas elas foram quebradas na cruz, aleluia. Meu Pai, que este irmão e essa irmã que está aqui, Senhor, eles possam experimentar o poder do alto, o poder transformador, o poder regenerador, o poder do Evangelho, o poder da cruz, aquele poder, Pai, que o mundo desconhece, mas que a Tua igreja sabe e conhece, um poder, ó Pai querido, que transforma o homem e a mulher, por dentro e por fora. Que este poder transformador venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que haja poder do alto, ó Pai querido, descendo sobre o Teu povo, que eles venham viver as Tuas promessas e a Tua graça. Meu Pai, que eles sejam cheios de Ti, e sendo cheios, eles venham transbordar o Teu amor, transbordar o Teu perdão, transbordar a Tua paz, transbordar a Tua alegria em volta de todos aqueles que estão próximos, ó Pai, do Teu Filho. Senhor, traga esperança ao coração deste homem, desta mulher. Traga esperança no coração dessa pessoa, para que se porventura, Senhor, ele acha que está perto do fim, venha agora a esperança mostrando que o Senhor está apenas começando a fazer tudo novo de novo na vida do Teu Filho. Traga esperança, Pai, da Tua vinda gloriosa. Traga esperança, Pai, da Tua restauração, Senhor. Haja esperança, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Se você puder, abra os seus braços assim comigo, bem grande. E diga comigo assim: eu creio que na cruz do Calvário, Jesus levou
toda maldição que era sobre a minha vida. Diga ainda, se você puder: eu creio que Jesus na cruz liberou o meu acesso direto a Deus. Eu creio que a mensagem da cruz é poder de Deus sobre a minha vida. Continue dizendo ainda, se você puder: eu creio que Cristo voltará. Por isso, trarei em meu coração a esperança viva de que um dia eu e a minha família entraremos em Canaã. Se você crê nisso, agora levante as suas duas mãos para o alto e dê uma salva de palmas ao Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Aleluia. Adore ao Senhor Jesus. Ainda com esse mesmo sentimento, faça dessa canção a sua oração. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou assim: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente
A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a seguir diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar apresentando esses elementos, que agora nesse momento é um suco de uva e um pão, mas a partir desta oração eles serão símbolo do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e do corpo de Cristo, que foi moído ali na cruz para a remissão dos nossos pecados. Eu creio que quando você beber desse cálice, comer desse pão, você está declarando que faz parte do corpo de Cristo. E eu creio que Jesus pode curar você essa noite, que Jesus pode renovar suas forças essa noite. Ele pode purificar a sua vida, te dar novas perspectivas, fazer você viver uma nova dimensão, uma dimensão espiritual, porque é isso que Deus tem para você. Aleluia. Vamos orar apresentando. Irmão Rômulo, vem aqui fazer essa oração aqui, apresentando os elementos. Senhor meu Deus, nós te apresentamos, Pai, este vinho e esse pão que representa o teu corpo e o teu sangue. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Que o Senhor santifique em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles irmãos que estão em comunhão com a igreja, que vão participar do pão e do vinho, pode permanecer de pé. Os demais, sente-se por um instante. Nós estaremos louvando o Senhor enquanto termina aqui os preparativos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diz a Bíblia: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Podeis servir a ceia. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu gostaria que vocês se colocassem de pé para a gente fazer uma oração de gratidão. Enquanto o ministério de louvor é servido, gostaria que você orasse agradecendo a Deus por tudo que Ele fez até hoje na sua vida e que Ele irá fazer, amém? Pai, te agradecemos aqui nessa noite, ô Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem providenciado na vida, ó Pai, dos teus filhos, da tua igreja. Ó Pai, somos gratos ao Senhor. Ó Pai, somos eternamente gratos pela tua morte na cruz do Calvário. Ó Pai, que nos deu liberdade para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome. Ó Pai, para que possamos ser livres, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela minha família. Obrigado, ó Pai, pelos meus amigos. Obrigado pelos meus irmãos aqui do Residencial Araguaia. Obrigado, ó Pai, pela minha saúde, pela minha casa, pelo meu lar, pelo meu trabalho, pelo meu pastor, pela minha pastora, por cada obreiro, ó Pai, desta igreja do Residencial Araguaia. Ó Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque tu, ó Pai, tens sido grato a nós, ó Pai, tu tens sido, ó Pai, o Deus que tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de cada um de nós. Por isso agradecemos ao Senhor e por isso louvamos a Ti nessa noite. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar, Ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem
padecer, e os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, que tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. Aleluia. João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus é o nome do amor. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, por um instante só. A equipe de louvor, fica aqui um pouquinho. Esses irmãos são bênçãos aqui, né? Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa equipe, né? Nós somos presenteados com uma turma de irmãos dedicados, esforçados. Quarta-feira eles ensaiam. Aqui, depois da escola dominical, eles ensaiam.